Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Mais um vídeo sobre equações polinomiais. No vídeo de hoje essa questão que diz que o número 2 é a raiz dupla desta equação, ax ao cubo mais bx mais 16 igual a zero, e pede então que a gente determine os valores de a e b. Bom, nós vamos precisar que você se recorde algumas coisas, por exemplo, como fazer divisão, por exemplo, usando o dispositivo de Briot-Ruffini, como encontrar raízes de um polinômio, além disso também como usar o teorema de D'Alembert, também conhecido como teorema do resto. Então assim, talvez fosse legal você pausar o seu vídeo, pensar um pouquinho a respeito, tentar resolver, voltar e acompanhar a nossa solução. Bom, você que já pausou o vídeo aí, pensou um pouquinho, acompanhe aqui comigo a solução. A primeira coisa que a gente vai fazer é recordar o seguinte, que se o 2 é uma raiz dupla desta equação, então, se eu penso que este aqui é o meu polinômio, p de x, eu sei então que p de x ele é ax ao cubo mais bx mais 16, e eu posso então fatorar ele como sendo x menos 2 ao quadrado vezes um quociente. Nós estamos dizendo que o 2 é uma raiz dupla, é raiz duas vezes. Esse fator aparece duas vezes na decomposição de p. Então, significa o seguinte, que se eu pego este p e divido por um fator x menos 2, o quociente que aparecer também terá como um fator dele a expressão x menos 2. Então, é por isso que a gente vai usar, pode usar se você quiser duas vezes o algoritmo, esse Briot-Ruffini, eu só vou usar um e vou usar o teorema do resto. Mas você poderia usar duas vezes Briot-Ruffini também para resolver o exercício. Então, o dispositivo de Briot-Ruffini ensina o seguinte, você pega o polinômio p, e escreve ele de maneira completa. Recorde que aqui, por exemplo, só do x ao cubo a gente pula para o x. Então é que aqui no meio aparece uma expressãozinha mais 0x ao quadrado. Okay? Então, quando a gente vier escrever os coeficientes, eu vou ter a, o coeficiente x ao cubo, o coeficiente x ao quadrado é 0, o coeficiente de x é b, e o termo independente é 16. A nossa raiz é o número 2, então aqui é o 2. Como funciona o algoritmo? O algoritmo funciona da seguinte maneira. Você desce o a, o primeiro coeficiente, multiplica, pega o resultado e soma. Então, a vezes 2, 2a, somado com 0, 2a. Multiplica, 2a vezes 2, 4a. Pega o resultado, soma com b. Então, fico com 4a mais b. Pega o resultado, multiplica, soma com 16. 4a vezes 2, 8a. b vezes 2, 2b. Todo mundo somado com 16. Pausa aí um minutinho. Como eu sei que 2 é raiz, então este resto ele tem que ser 0. Então a gente tem uma relação entre a e b. Qual é a relação? Aqui no cantinho, para a gente poder resolver depois. 8a mais 2b mais 16, isto é 0. É a primeira relação. Se você se recordar mais um pouquinho do algoritmo desse método de Briot-Ruffini, aqui no meio o que aparece é o quociente. Como o nosso polinômio tinha grau 3, e a gente dividiu por uma expressão do tipo x menos 2 apenas, então tem grau 1, o quociente que aparece aqui no meio tem grau 2. Este é o coeficiente de x ao quadrado, este é o de x e este é o termo independente. Eu sei então, se eu chamar esse qzinho de x aqui, que ele é na verdade o polinômio ax ao quadrado, mais 2ax, né? Coeficiente de x ao quadrado, coeficiente de x, e o termo independente, 4a mais b. No início do vídeo eu falei, então, 2 é raiz dupla, então esse x menos 2 é raiz do polinômio e é raiz, consequentemente, desse q de x. Você pode pensar que esse qzinho de x é um fator x menos 2 vezes esse grandão q de x. Então, eu sei que q de x, pequenininho, é divisível por um fatorzinho do tipo x menos 2. Isto também é equivalente a dizer que q de x tem como raiz o número 2. É raiz de q. O que significa que o 2, dizer que 2 é raiz de quê? Significa que quando eu troco o x aqui pelo número 2, este resultado dá 0. E aí eu tiro minha segunda relação entre a e b. Então, substituindo o x por 2, como é que vai ficar? Vamos escrever aqui embaixo. Ó.
nós temos Q de 2, quem é? A vezes 2 ao quadrado, mais 2A vezes 2, 4A mais B não depende de x, então mais 4A mais B. 2 ao quadrado é 4, então eu tenho 4A. 2 vezes 2, 4, 4A, mais 4A, mais B. Lembrando, 2 é raiz, então toda essa conta aqui dá zero. Então todo mundo aqui, essa sominha dá zero. 4A mais 4A mais 4A, 12A. 12A mais 1B é zero. Esta é a nossa segunda relação. Então nós temos uma relação 8A mais 2B igual a mais 16 igual a zero. 12A mais B igual a zero. Então aqui, por exemplo, eu posso dizer que o B é menos 12A. Pego essa relação aqui e substituo no lugar de B. Então a gente fica com o seguinte, fazendo essa substituição, ó, acompanha aqui. 8A mais 2 vezes o B, que é menos 12A, somado com 16, tudo isso é zero. 2 vezes 12, 24, menos 24, mais 8, menos 16A. Esse 16 passa para o lado negativo. Menos 16A é igual a menos 16, se eu multiplico por menos 1, então 16A é igual a 16, o A tem que ser um número 1. Se o A é um número 1, o B é quem? B é menos 12 vezes o A, menos 12 vezes 1. Portanto, B é o número menos 12. Então, para a gente poder encerrar o vídeo, o exercício nem pedia que você fizesse isso, né? Mas então, quem é a equação? O A é 1, então é x ao cubo, e o B é menos 12. Menos 12. Então, a expressão, a equação que você estava resolvendo era x ao cubo menos 12x mais 16 igual a zero. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe, deixe seu joinha, divulgue o canal, ajude o nosso canal a continuar chegando a mais e mais alunos, contribua com a matemática. Muito obrigado.